Começou a gravação. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Congresso Virtual de Filosofia e Teologia da Unicatólica de Quixadá, filosofando e teologando na crise. Hoje nós temos a grandíssima, enorme honra de ter entre nós o padre doutor Hélio Tadeu Luciano de Oliveira, que nos dará a conferência Introdução à Moral Fundamental. Agora eu passo. Primeiro de tudo, bom dia, padre Hélio, seja bem-vindo. Bom dia, mano. Bom dia a todos, obrigado pela acolhida, da oportunidade. Bom, eu passo a ler o seu currículo, depois o senhor pode se apresentar, fazer o que achar melhor. O padre Hélio Luciano possui graduação em Filosofia pela Universidade de Navarra, na Espanha, 2006. Graduação em Teologia em 2009 pela mesma universidade. Graduação em Odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2002. Mestrado em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, 2012, em Roma. Mestrado em Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade de Navarra, em 2007, e doutorado em Sagrada Teologia pela Universidade de Navarra, em 2019. Atualmente é professor na Universidade de Navarra, na Espanha, Pamplona, na cidade de Pamplona, atuando principalmente nos seguintes temas: bioética, paternidade responsável, regulação da natalidade, conceito político e natureza humana. O padre Hélio é catarinense, estava encardinado, não sei se ele está na Arquidiocese de Florianópolis, foi professor católica de Santa Catarina, FACASC, e agora está lecionando em Roma, e é também diretor de uma residência de sacerdotes lá na cidade de Pamplona. Lecionando na Espanha, na cidade de Pamplona, e hoje é diretor de uma residência sacerdotal por lá. Padre Hélio, nós temos uma audiência muito ampla, de diversas partes do país. Temos, obviamente, uma maioria que é aqui do Centro Universitário Católico de Quixadá, no Sertão Central Cearense. Temos vários professores, temos padres aqui também, religiosas. Temos o padre, só para citar, o padre Bantim, que é o nosso professor na área de moral. E temos também o nosso bispo diocesano, Dom Ângelo Pignoli, que nos acompanha nesta manhã. O protocolo, padre, desta manhã é o seguinte: o conferencista tem de 45 minutos a 1 hora para sua fala, sem interrupções. Quando chegar ali no finalzinho da palestra, eu vou, no chat, solicitar perguntas para aqueles que nos ouvem, e eu vou mandando essas perguntas numeradas para o senhor pelo WhatsApp, que fica talvez mais simples. Numeradinhas. Em geral, são de 5 a 6 perguntas no máximo, e o senhor teria em torno de 15, no máximo 20 minutos para essas respostas, porque nós tentamos equilibrar as palestras dentro do período das aulas, tá bom? Então é isso, e depois nós vamos fazer, eu já aviso aos nossos ouvintes, espectadores, e depois aí teremos a chamada e outros avisos paroquiais. Padre Hélio, mais uma vez, seja bem-vindo à Unicatólica de Quixadá. Fica com uma dívida de gratidão ao senhor, e só posso dizer que agora a palavra é sua. Eu que agradeço pelo convite, é uma grande alegria falar para o Brasil, principalmente o português, sempre é uma alegria grande. Eu ouvi bem, né? Ainda bem, né? Não está complicado. A ideia é entrar diretamente no tema, porque eu tentei fazer em duas partes aqui a apresentação de hoje, porque eu acho que tem uma parte que é fundamental e outra parte que é uma compreensão atual. Então, eu divido numa parte, numa primeira parte histórica, porque eu acho que, na minha compreensão de... Alguém está me ouvindo? Me ouvindo?
Padre, o seu áudio está um pouco intermitente. Vamos fazer um teste. No início ele estava melhor, não sei se teve alguma intermitência. Vamos lá. Há algum descompasso entre a sua fala e o áudio. Eu vou lhe dar uma sugestão. O senhor teria algum outro fone aí para nós fazermos um teste? Talvez um outro fone. O que eu tenho é... Me ouve agora? Ficou melhor? Ficou pior? Isso. Ficou melhor, aparentemente ficou melhor. Para mim, pelo menos, melhorou. Pessoal aí, ó, já está dizendo que melhorou. Ainda há um descompasso. Vamos ver. Isso. Aqui, vamos ver. Então, eu continuo. Se melhorou, qualquer coisa, qualquer problema com um técnico desses, me avisa novamente. Rude, que eu tentamos outra solução se for necessário. Perfeito. Ok? Então, melhorou bastante, tá ótimo. Começo novamente. Deixa eu botar aqui só o... Diz que a tecnologia veio para resolver todos os problemas que não tínhamos antes dela, né? Então, isso se cumpre mais uma vez aqui. Não, de fato, facilita muitas coisas, mas aqui, agora, nesse... Deixa eu botar aqui o som. Ok. Tá me ouvindo? Agora lhe ouvimos perfeitamente. Ok, Rude. Agora eu lhe escuto perfeitamente. Ok, então continuo. Se tiver algum problema, me avisa, ok? Então, a ideia... Eu estou aqui monitorando. É dividir em 2 blocos essa exposição de hoje, para uma parte histórica e uma parte já de entrar em conteúdo atual sobre a moral fundamental. Claro que isso é uma matéria de um ano inteiro, não é uma matéria de uma hora, mas para dar algumas pinceladas, algumas noções fundamentais, eu acho que podemos dar. Então, entrando já diretamente em conteúdo, vamos ver. Vou fazer um recorrido histórico aqui, um recorrido histórico de 2000 anos, que vão ser em poucos minutos, mas que é o que temos aqui, mas que eu acho que é necessário para que entendamos como se compôs a teologia moral fundamental, quais foram os problemas na concreção e na compreensão da moral fundamental, e quais foram os avanços que nós fomos adquirindo na moral fundamental, avanços e retrocessos. Às vezes nós conhecemos história, conhecemos os problemas históricos e conhecemos as más compreensões da história, inclusive, que às vezes criticamos muito o modernismo na compreensão de uma evolução contínua, e às vezes, ainda sabendo disso, acabamos acreditando que as coisas se dão numa evolução contínua. Não é o caso, ou seja, a teologia moral teve bastantes avanços em determinadas épocas da história, teve bastantes retrocessos em determinadas épocas da história. Isso é o que eu pretendo que a gente consiga fazer uma reflexão histórica nesse momento, para que consigamos entender como se compôs e como estamos, em que estágio, em que fase estamos atualmente.
E começo lá, ou seja, bom, o início para entender a teologia moral, para entender a teologia moral em qualquer dimensão da teologia moral. Às vezes as pessoas gostam mais de aplicações mais concretas da teologia moral, a bioética, que eu também me dedico, e moral social, várias morais, várias concreções já, aplicações da teologia moral. Agora, a teologia moral nasce é necessário entender primeiro, para entender a teologia moral, é necessário entender o homem, é necessário entender a ação do homem. E esse ponto de partida da teologia moral deve necessariamente ser Cristo. Já não se pode entender a teologia moral sem entender como ponto de partida histórico e de fundamentação teológica Cristo. Um ponto-chave que é profundamente necessário entender para entender teologia moral é que teologia, moral e ética têm pontos em comum, mas não, absolutamente não coincidem. Por quê? Porque a ética filosófica parte da realidade e vai encontrar uma bondade do homem. A teologia moral parte de Jesus Cristo, parte de Gaudium et Spes 22, parte de que o mistério do homem se revela no mistério de Cristo, e o homem só se entende em Cristo. Então, o ponto de partida fundamental para entender a moral fundamental, para entender a teologia moral, é o ponto de partida a partir de Cristo. Já não é que Aristóteles não tenha feito bons desenvolvimentos que nos servem na teologia moral, não é que alguns filósofos ateus, inclusive, não tenham contribuído para enriquecer a teologia moral. Agora, a teologia moral é teologia e, como tal, parte de Jesus Cristo. Parte de Jesus Cristo. E desse ponto de partida, o desenvolvimento histórico, qual é? Primeiro, a patrística. Lá, lembram da Didache, né? Didache é o primeiro, os evangelhos mesmo, logicamente que toda a revelação, mas logo depois da revelação imediata, né? A auto-revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que está expressada na Escritura, pois vem os padres da igreja. Os primeiros padres, bom, primeiro a Didache, que escolhe o caminho, escolhe, pois, a vida ou a morte, tem dois caminhos para se escolher. Isso é moral. Agora, todo o período da patrística tem uma característica profundamente interessante para a teologia moral, para a teologia como de um modo concreto, em geral, que é: não existe uma divisão, não existe uma excisão, não existem compartimentos da teologia. Ou seja, a teologia moral aqui na patrística, desde o princípio da patrística até o mais alto da patrística, estamos falando aqui em Santo Agostinho, no final da patrística, não está no final histórico, mas como cume do pensamento patrístico, de um certo modo, pois todo esse período patrístico considera a teologia como átoma, considera a teologia moral não como algo dividido da teologia dogmática, mas simplesmente como uma consequência real na vida concreta das pessoas daquilo que cremos. Ou seja, o catecismo atualmente, fazendo aqui um paralelo atual, o catecismo atualmente começa com o quê? Começa com o credo. Começa com o credo por quê? Porque se eu não sei o que eu creio, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei qual é a minha atuação, qual deve ser a minha atuação. Eu só sei o que devo fazer se eu sei o que eu creio, em quem eu creio e quem eu sou. Então, a patrística é um momento rico e profundo de entrar na vida de Jesus Cristo e de essa proximidade que tinham do próprio nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, de beber das fontes, beber do próprio Cristo e plasmar isso em conhecimentos teológicos e em conhecimentos do que devemos fazer na vida diária, ou seja, como devemos atuar. Essa é a grande riqueza da patrística, que aqui, claro, vão ter vários níveis, da Didache, que eu falei que é no comecinho, que escolhe o caminho da vida, o caminho da morte, até o desenvolvimento de Santo Agostinho, já com o Sermão da Montanha, já uma reflexão profunda sobre o atuar, sobre a ação humana.
profundo, enraizado nesse segmento profundo de Cristo, enraizado nessa identidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é que todos os padres da igreja tenham desenvolvido isso de modo uniforme, não. Tem padres que têm um desenvolvimento teológico mais profundo, tem outros que não têm um desenvolvimento teológico tão profundo, mas como característica geral desse primeiro período patrístico é que a teologia moral não está em nenhum momento desconectada da teologia dogmática. Né? Por quê? Porque não há ramas, não há áreas distintas de conhecimento teológico divididos, ou seja, estanques, sem comunicação. É tudo uma compreensão profunda que deriva de uma compreensão de quem é Deus, de quem é o homem e de como deve atuar o homem. Isso tudo conectado profundamente, ou seja, profundamente unido com o mistério de Cristo. Agora, o que acontece com o fim da patrística coincide, ou seja, a causa do fim da patrística é que são as invasões bárbaras, os povos bárbaros, não são bárbaros, esse é o modo de chamar, mas enfim, a queda do Império Romano do Ocidente, cai o Império Romano, o imperador vai para o Oriente e o Ocidente fica desprotegido. E quando o Ocidente fica desprotegido, já vejamos aqui as causas sociais que levam a uma redução da reflexão teológica. Por quê? Porque agora primum vivere, deinde filosofare. Primeiro viver. Então, começa o feudalismo no sentido de que já não temos mais a Pax Romana, já não temos mais as legiões romanas defendendo o império. Então, agora é necessário cuidar da sobrevivência. Então, começa o período feudal, então as fortalezas se fecham, trabalham o campo, mas voltam para o feudo e se protegem ali. Então, nesse sentido, já aquela reflexão teológica profunda dos padres da igreja já não se dá de um modo mais tão claro e tão direto. Ou seja, agora é necessário, primeiro, cuidar da paz, cuidar da sobrevivência, já não temos mais aquela facilidade que tínhamos durante o Império. E aqui, ou seja, começa, então, também uma teologia um pouco mais isolada, que é a teologia monástica. Os monges, então, começam, já tínhamos visto lá, no começo do cristianismo, o ideal de santidade era o martírio, e depois já foi, o ideal de santidade já era ir para a vida eremítica, já era ir para o deserto, e agora aqui, com a decadência do Império Romano, com a invasão dos povos bárbaros, com o começo do feudalismo, então, essa vida monástica se estrutura de um determinado modo em mosteiros e começa uma teologia monástica que tem grandes benefícios no sentido de que tem grandes pontos positivos no sentido da compreensão do homem na sua vida de oração tem uma consequência na sua vida real e total em todas as dimensões da sua vida. Agora, tem um ponto negativo profundo desse período monástico, que é o começo de uma compreensão de que a vida moral real, a vida moral profunda, as exigências evangélicas seriam para um grupo específico de perfeitos, enquanto que o resto tem que trabalhar o campo, tem que cuidar da paz, tem que trabalhar as coisas normais do dia a dia. Então, aqui é necessário entender essa profundidade da vida monástica, sim, de fato, ou seja, aqui não era uma teologia sistemática, não era um estudar a teologia como estudamos de modo sistemático atualmente, mas era uma integração profunda da vida de oração, ou seja, tanto que a própria dinâmica, então, os monges acordavam pela madrugada, rezavam maitines, rezavam ali, o ofício, rezavam as laudes e já começava o estudo teológico. Não era uma coisa desconectada nem mesmo da vida de oração, era uma consequência normal, mas era só para alguns. Então começou a se interpretar que a vida moral, de fato, seria para os perfeitos, o que não é verdade. Já é um erro que se incorporou nessa época, que depois vai ter várias voltas ao longo da história. Aqui também, nesse período dos monges, então, tem a evangelização dos povos bárbaros. Como
Já agora, vamos ver, nós tínhamos um império que permeava todos os lugares do império e que era fácil difundir a fé, relativamente fácil difundir a fé. Agora já não, agora são feudos, não tem países ainda, mas fechados, povos que não querem, muitos não querem se converter. Então, os monges que formados nessa teologia monástica, então vão evangelizar a Europa, vão evangelizar os povos bárbaros. Nessa evangelização dos povos bárbaros, ou seja, na teologia monástica, não tem aqui um desenvolvimento teológico, uma intenção, nenhuma capacidade de desenvolvimento teológico profundo. Então, e para esses monges que têm que ir para o resto do mundo, o que se faz? Então, se fazem os tarifários, os penitenciais, que eram livros em que determinavam qual era o pecado e qual era a penitência. Então, vamos para o mundo evangelizar mais. Ou seja, a noção de moralidade, aquela moralidade integrada na vida, de quem tem fé e de quem tem uma consequência na vida real, agora acaba sendo reduzido para uma compreensão de pecados, penitência, pecados, penitência, pecados, penitência, além tarifados, ou seja, uma tarifa clara de qual a penitência para esse determinado pecado. Bom, estou saltando aqui, porque é só uma pincelada nessa parte histórica, vou saltando algumas coisas, mas, então, saltando dessa teologia monástica, temos, paralelamente a essa teologia monástica, o começo da escolástica. Então, aqui, já não tínhamos mais a paz romana, o feudalismo, mas agora os povos bárbaros se convertem, já começa um período mais de integração de todos os povos bárbaros, começa a conversão dos povos bárbaros, começa um período de paz novamente, e nessa paz, novamente, as catedrais começam a fazer cursos de teologia mais abertos, não só numa visão monástica, mas agora as escolas catedralícias começam a ter, e vem aqui o surgimento das universidades, a partir das escolas catedralícias, a partir do método escolástico, e começam as universidades. Já tem uma vantagem? Tem, porque agora aqui mais pessoas podem ser formadas, mais pessoas conseguem ter formação teológica e compreender os mistérios divinos. Tem pontos negativos? Tem, porque muitas vezes tem uma desconexão da vida real, da vida de oração, da vida mística, da vida do conhecimento teológico. O risco aqui é criar um conhecimento teológico profundamente especulativo, mas não vinculativo na vida moral, não vinculativo na vida de oração, não vinculativo na vida da pessoa mesmo, que algumas vezes aconteceu. Então, aqui tem a briga dos monásticos, da teologia monástica com a teologia escolástica, e aqui alguns acusam Pedro Abelardo, por exemplo, que é o começo da escolástica, de dizer, olha, você é um racionalista. E existiram excessos racionalistas, porém, já aqui dentro da escolástica, e resumindo um pouco, ou seja, o ápice da escolástica vai ser Santo Tomás. Ou seja, Santo Tomás não tem uma teologia meramente especulativa, tem uma teologia profundamente integrada e unitária. Começa lá com os mistérios, começa a primeira parte da Suma Teológica, se pegar a Suma Teológica, a primeira parte é profundamente dogmático. Mas não é um dogmático como um tratado separado e que se estuda a parte. Não, a Suma Teológica é uma. E essa Suma Teológica está profundamente conectada com as duas segundas partes, a primeira parte da segunda parte, a segunda parte da segunda parte, que são conteúdos profundamente morais, conectados profundamente com a parte dogmática. Então, aqui entender que, ou seja, a escolástica consegue através da especulação, através do pensamento racional, consegue um ápice do conhecimento teológico e teológico-moral, por consequência, que não se tinha conseguido nem na patrística. Não, então a escolástica é superior à patrística. Não, é que a escolástica bebe da patrística. Ou seja, as fontes, todo esse período de decadência da teologia era dizer, não, os padres não se tocam, por isso se guardaram os textos dos padres, porque o desenvolvimento teológico era aquele que tinha, não tem mais agora, não tem mais ninguém para pensar. Então guardavam os florilégios, guardavam os textos dos padres com bastante cuidado,
cuidado para quê? Porque aquilo era, era quase a fonte da teologia. Agora, a escolástica vai pegar esse material da patrística, vai pegar a revelação, mas vai conseguir fazer um desenvolvimento posterior e mais profundo, com base nesses conhecimentos anteriores, mas consegue uma síntese e uma compreensão teológica muito profunda, muito profunda. E na teologia moral, muito profunda. Se lê as duas partes da segunda parte da Suma Teológica, vai ver que a profundidade da compreensão moral que está ali, ainda até hoje, ainda estamos pedalando dentro de Santo Tomás para entender a profundidade da teologia moral de Santo Tomás. Qual o problema aqui? Ou seja, é que logo depois de Santo Tomás, houve uma série de censuras a Santo Tomás, do bispo Tempier, do bispo de Paris, e depois mais direto, eram críticas mais ao averroísmo, mais a doutrinas averroístas árabes, que estavam impregnadas em alguma parte da teologia, mas que acabam afetando algumas afirmações de Santo Tomás. E mais profundamente, o bispo de Oxford, que faz umas censuras diretas a Santo Tomás. Então, Santo Tomás é esquecido logo depois de Santo Tomás, século XIII, Santo Tomás acaba sendo reduzido, esquecido e pouco usado. E aqui vem um giro profundo na história, que é o nominalismo. Ou seja, quem conhece um pouco de teologia sabe o que é o nominalismo, que é, ou seja, vamos ver, explicando de modo simples e para que se entenda. Ou seja, o nominalismo seria que não podemos entender o querer de Deus. E se não podemos, por quê? Porque Deus, mais do que bondade em si mesmo, Deus é vontade. Para o nominalismo, não é para nós. Ou seja, a vontade de Deus é superior ao bem de Deus, inclusive. Então, o que significa isso? Que nós temos que conhecer o que Deus legisla. E se Deus nos dissesse que odiássemos a Deus, seria bom odiar a Deus? Por quê? Porque o importante é a lei, o importante é a norma, o importante é Deus como vontade, como a onipotência de Deus se manifestaria na vontade de Deus, e se a vontade de Deus é a manifestação da sua onipotência, então o que tem que saber é o que Deus determina, não é o que Deus é. Claro que sabemos que Deus é amor, que Deus é bondade, apenas a revelação mostra isso. Agora que, nesse reducionismo nominalista, com Duns Scoto e depois com o giro absoluto, o giro já definitivo com Ockham, pois vem agora que Deus é vontade, e o importante é saber qual é essa vontade de Deus. Ligado profundamente a esse nominalismo vem Lutero. Ou seja, qual é o problema de Lutero? Qual a dificuldade de Lutero? Lutero tenta entender teológico, ou seja, aqui as questões práticas, sem entrar nas questões práticas, mas a questão teológica é como eu posso saber o que Deus quer? E a agonia de Lutero de não saber o que Deus queria, e de não conhecer de fato o que Deus queria. Qual é o problema aqui? É o nominalismo. Então, e qual é a solução de Lutero? Nominalista. Então, aqui, não preciso mais saber quem Deus é. Me abandono simplesmente na vontade de Deus. O fideísmo não é um abandono a um configurar-me a Cristo e a Deus. O fideísmo aqui é um dizer, não, eu me abandono simplesmente naquelas decisões externas que eu sei que Deus toma, e o resto eu tento ser bom, mas não sei se sou bom, porque o homem está ferido, e essa ferida não permite que o homem conheça o próprio Deus e a vontade do próprio Deus, então eu me aferro àquilo que eu sei. Então, só Escritura, só graça, Por quê? Porque na Escritura eu leio e eu vejo imediatamente o que está determinado, qual é a legislação, então a Escritura eu posso saber. E só graça, não no sentido de só graça que me transforma e que me faz Cristo, mas só uma graça externa que vai atuar em mim, independente de mim. Então é um reducionismo nominalista também profundamente legalista. E vem Trento. Aqui, o Concílio de Trento tem uma vertente dogmática profunda, importantíssima para a vida teológica, ou seja, que tem grandes desenvolvimentos dogmáticos na teologia de Trento, redigidas do modo como estavam redigidas, com anátema si,
condenas e tudo, mas com um desenvolvimento dogmático profundo, com umas consequências morais um pouco complicadas. Aqui faço uma pausa para dizer, ou seja, existem aqui, quem já estudou filosofia, quem já entrou um pouco na teologia moral, pois existem dois tipos de conhecimento. Ou seja, tem o conhecimento prático, conhecimento especulativo e o conhecimento prático. A razão prática e a razão especulativa. Então, na teologia moral, claro que é razão especulativa, porque temos que pensar especulativamente sobre algumas realidades. Agora, a vida moral de uma pessoa não é razão especulativa. A vida moral de uma pessoa é razão prática. É o que eu devo fazer de bom, lá, Veritatis Splendor, lá, João Paulo II, pois o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? O jovem rico na Sagrada Escritura, esse é o conteúdo moral. Quando eu dou esmola para uma pessoa necessitada, eu não faço um raciocínio lógico, dizer, olha, essa pessoa está necessitada, dar esmola é algo bom, essa pessoa necessita de esmola, então dou esmola. Não. O que eu faço é um raciocínio real, é um conhecimento real, que eu vejo esse mendigo, eu vejo a necessidade do mendigo, vejo que é próprio é bom dar esmola para esse mendigo, e dou esmola sem um raciocínio especulativo de premissa, conclusão, mas que também é um verdadeiro conhecimento. Qual o problema aqui depois de Trento? É que a teologia moral cai numa compreensão da vida moral de modo meramente especulativo, já não prático. Então, o que se faz é tentativas de manuais de confessores para dizer, lá, parecido com os penitenciais dos monges que tínhamos visto antes, uma tentativa de dizer qual é o grau de pecado, qual o nível de pecado, qual é a classificação dos pecados e até que ponto é pecado grave, até que ponto é pecado venial, até que ponto tem culpa, até que ponto não tem culpa, mas perde um elemento fundamental no sistema, que é a pessoa humana. A pessoa humana não é um raciocínio de lógicas e de regras externas em que se aplica para dizer se está pecando ou não. A pessoa humana é quem decide moralmente em cada situação. Depois vamos ver o outro extremo, que acaba caindo mais tarde, mas aqui se faz um esquema rígido, seco e frio que não corresponde à teologia moral. Então, vamos ser alguns séculos em que vamos estar com essa manualística fria de dizer até que ponto você pega os manuais dessa época, você vai ver, ou seja, primeiro mandamento, Deus sobre todas as coisas. Qual a consequência do primeiro mandamento? Segundo mandamento, guardar domingos de festa. Qual a consequência de ir à missa, de não ir à missa? Qual a consequência de ir à missa no domingo ou não ir à missa? É preceito ir à missa no domingo ou não é preceito? Enfim, uma série de classificações extrínsecas que não correspondem mais à pessoa integrada no sistema. É pecado não ir à missa? Claro que é pecado não ir à missa, mas é pecado ir à missa não porque desobedeci uma norma, é pecado não ir à missa por quê? Porque eu não entrei na vida de Cristo e não vivi a Eucaristia como algo que completa a minha vida e que me leva a Cristo. Então, essa dinâmica da pessoa no sistema se perde até aqui, final do século XIX. Em final do século XIX, tem uma tentativa profunda de renovação com Aeterni Patris, mas que incorpora Santo Tomás novamente no sistema, mas um Santo Tomás profundamente manualístico ainda. Só um ponto aqui, tudo isso que eu estou falando de teologia moral, ok? Ou seja, a teologia dogmática tem umas vertentes históricas um pouco diferentes. Aqui, teologia moral. A teologia moral, a manualística, é profundamente má. Por quê? Porque acaba caindo nesse extrinsecismo da lei. Obedecer a norma é simplesmente fazer obedecer a norma é o único necessário para a teologia moral dessa época. Então, século XIX, Aeterni Patris, Leão XIII pede a renovação da teologia moral com base em Santo Tomás, se coloca Santo Tomás no meio, mas num esquema profundamente rígido ainda, e vai ser lá pelos anos 30 do século XX que vai começar uma renovação profunda da teologia moral, já pensando em categorias diferentes, já saindo dos mandamentos, indo para a questão das virtudes, já entendendo o seguimento de Cristo como algo necessário, já entendendo algumas dinâmicas mais profundas da teologia moral e com uma compreensão de que precisamos renovar a teologia moral.
teologia moral tem que ter base em Cristo, tem que ter base na Escritura, tem que ter base na pessoa humana, tem que ter base... Já tem Gustav Thiels, uns que já estudaram teologia moral, vão lembrar de Thiels, que é um teólogo de Eslovênia que vai dizer, vai botar 10 pontos em que nós temos que renovar a teologia moral. Em 1940, isso. Okay? Agora vem um segundo problema aqui nessa renovação, que é Pio XII vai condenar com muita força, que é o surgimento de uma moral de situação. Pio XII, uma mensagem radiofônica para a família, nos anos 50, começo dos anos 50, em 3 outras mensagens, ele vai falar, mas existe aí por aí uma nova moral que está tentando se incorporar e que não entende a objetividade da lei. Então, nessas tentativas de renovação da teologia moral, o que aconteceu? Alguns tentaram, com base filosófica lá em Kant, e na teologia protestante, que se desenvolveu anteriormente nesse campo da moral de situação, vai interpretar que as ações morais se definem não mais pela lei, simplesmente pela vontade do sujeito. Então, as situações vão ser os determinantes da moralidade de uma ação. Então, é pecado matar? É pecado matar, mas não é pecado matar por causa da lei. Se chegar uma situação tal em que esse matar é tão complicado e coisa, nesse sentido, não seria pecado? Entende? Claro que aqui, ou seja, perde a objetividade da lei e fica só num situacionismo ético e moral que não é moral, porque as normas objetivas também são importantes. Mas na tentativa de corrigir os erros da manualística mais rigorista, então acabam caindo num relativismo, subjetivismo total do sujeito. Então, aqui, Pio XII condena, então, essa renovação da teologia moral acaba sendo um pouco freada também por causa dos excessos da renovação. E tudo isso vai se desenvolvendo até que chega o Concílio Vaticano II, que, no caso da teologia moral, não consegue resolver o problema. Por quê? Porque chega um primeiro documento que tenta uma condena total à ética de situação, mas uma volta total à manualística neotomista do século XIX. Então, é rejeitado esse documento inicial, de Ordem Moralis, é rejeitado porque, não, esse documento não expressa aqui os elementos de renovação da teologia moral que temos, não expressa, então é rejeitado. Acabam tendo fundamentações profundas de teologia moral na parte mais antropológica, Gaudium et Spes, fala sobre consciência, fala sobre pecado, fala sobre lei natural, sem afirmar lei natural, mas dá uma definição, acaba entrando no conceito de lei natural. A questão de Gaudium et Spes 22, do cristocentrismo, né? Ou seja, o mistério do homem se revela no mistério de Cristo, o homem se entende em Cristo, e então, dá um elemento cristológico para a dimensão moral do homem, alguns desenvolvimentos sociais também profundos, né? E Lumen Gentium, a questão da santidade, né? Ou seja, o homem foi chamado à santidade, a vocação universal à santidade. Então, isso são elementos que não são exatamente, diretamente teológico-morais, são elementos mais antropológicos, mas que vão ter consequências profundas na compreensão moral. Depois do concílio, o que aconteceu? Esse pessoal de antes, da ética da moral de situação, achou que tinha ganhado o concílio, tinha se defendido eles e começaram a defender uma moral de situação agora já profundamente aberta. Vocês pegam as revistas Concilium, por exemplo, que é uma revista que se publicou muito depois do concílio, os números morais do ano 65, 60 e 67 são números que falam, não, o caminho da renovação da teologia moral depois do concílio é o situacionismo ético. Então, já as normas objetivas não existem, o evangelho, as normas morais do evangelho são simplesmente indicativas, mas compreendem uma compreensão histórica do tempo do evangelho, não se aplicam em todos os momentos. Quando Jesus diz lá, ou seja, o que se separou, quem repudia sua mulher e se casa com outro, está em adultério, servia para os tempos de Jesus, mas já não serve para os nossos tempos de hoje, nessa compreensão, né, de ética de uma moral de situação. Então, tudo isso vai se desenvolvendo muito forte até que vem o Humanae Vitae, que não é o conteúdo em si da Humanae Vitae, também o conteúdo da Humanae Vitae, mas não é o conteúdo em si, mas é
o magistério da igreja, o Papa diz, não, eu tenho autoridade em questões morais não diretamente reveladas. O magistério se pronuncia em uma coisa super técnica, mas se pronuncia de modo muito claro. Então, nessa reafirmação da autoridade do magistério pontifício em questões morais, vem toda uma explosão dessa moral de situação, que agora já não vem mais disfarçada, agora vem defendida de modo muito aberto, muito direto e muito contrário mesmo à teologia, muito contrário mesmo ao magistério da igreja. Então, isso tudo vem tentando se equilibrar um pouco, e o Papa Paulo VI vai falando, não é por aqui, não é por aí, o magistério tem autoridade, mas não consegue incidir com muita força, e vem o magistério de João Paulo II. João Paulo II que faz as primeiras catequeses, as primeiras 3 catequeses do Papa João Paulo II são sobre moral, ou seja, são sobre moral, sobre as virtudes, e depois uma série de catequeses sobre teologia do corpo. Então vem uma série de documentos sobre uma reconstrução antropológica com base na Gaudium et Spes, quem é o homem, para que depois, nos anos 90, possa sair um documento profundo e sólido, finalmente, sobre alguns elementos de moral fundamental, que se chama Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, que vai fazer toda uma construção do que é a teologia moral, e vai fazer toda uma crítica de quais são os abusos de desenvolvimento da teologia moral. Então, os problemas, por um lado, e quais são os princípios básicos de uma moral fundamental, bem entendida, com base antropológica, sem cair nem no rigorismo neotomista do século XIX, final desde Trento até o século XX, sem cair nesse rigorismo extrínseco e absoluto de normas absolutas, sem compreensão do sujeito, também sem cair no outro extremo de uns teleologismos, de um proporcionalismo ou de uma consideração simplesmente que o fim justificaria os meios. Então, não é só o fim que justifica os meios também são importantes na compreensão da vida moral. Bento XVI, com alguns aprofundamentos nessa mesma questão. Aqui, Caritas in Veritate, eu acho que é um grande ponto da reconexão do homem, do sujeito moral com a dimensão social, ou seja, não é só uma ajuda aos necessitados, uma ajuda à sociedade como o homem que é bom e ajuda o homo extrínseco, mas é com uma compreensão profunda de quem é o homem, e o homem, na sua dimensão moral, necessita ajudar os demais. E aqui toda uma compreensão do relativismo também, ou seja, dos problemas do relativismo, e enfim, ou seja, essa é bem... Depois, ou seja, Papa Francisco atualmente, com uma compreensão de que vamos tentar pegar todos esses grupos, porque com isso, João Paulo II e Bento XVI estabilizaram e deram uma claridade, uma compreensão profunda sobre a teologia moral, mas não significa que todo mundo ficou de acordo, e agora todo mundo caminha junto e todo mundo compreende as coisas com essa profundidade, não. Se criou um grupo do dissenso, que é o grupo que considera ainda que o magistério não tem nada a dizer em relação à moral. Criou o grupo da opção fundamental, que vai dizer que basta uma opção fundamental por Deus e que os atos concretos seriam, inclusive, podiam ser pecados graves, mas não mortais, porque o pecado mortal seria só um pecado diretamente contra Deus. Então, todas umas compreensões equivocadas ainda sobre a teologia moral, mas que equivocadas sobre a teologia moral, mas que agora o Papa Francisco tenta aunar, tenta reunir, e dizer, vamos conversar entre todos para tentar chegar numa compreensão comum, católica, logicamente, ou seja, fiel à tradição da igreja, mas que tentar unificar os grupos dissidentes. Então, com isso acaba essa parte histórica, ok? Ou seja, repito, que foi umas pinceladas sobre todo 2000 anos, não dá de aprofundar muito, mas
aqui, o que eu quero que se compreenda é que a teologia moral não foi um conhecimento sempre progressivo, que sempre progressamos, sempre melhoramos na compreensão da teologia moral, não. Tivemos altos na patrística, baixas no feudalismo, uma média na teologia monástica, uma alta na escolástica, uma decadência profunda e legalista em Trento e pós-Trento, e uma recuperação da teologia moral no século XX e XXI, ok? Enfim, e agora, simplesmente alguns elementos fundamentais para compreender a teologia moral. Primeiro, ou seja, para entender a teologia moral é necessário entender quem é o homem. Ou seja, se não temos uma noção profunda de antropologia, de quem é o homem que atua, de qual é a relação entre a razão e Deus, entre a razão e a vontade, entre a vontade e os afetos, entre os afetos, apetites irascíveis e os apetites concupiscíveis, e a relação do homem com os demais homens, não vamos nunca entender teologia moral. Por quê? Porque um erro absoluto e um erro crasso em teologia moral é tentar fazer a teologia moral como uma série de normas externas a serem cumpridas. A teologia moral não são uma série de normas para serem cumpridas. A teologia moral é como eu, homem, como eu, Padre Hélio, como cada um de nós aqui presente, como cada um de nós se aproxima de Cristo e se configura em Cristo e segue a Cristo, não num segmento extrínseco, mas num segmento que configura a sua vida ao próprio Cristo. Isso é a teologia moral. Então, uma compreensão extrínseca, que se chama moral de terceira pessoa, é uma compreensão profundamente equivocada da teologia moral. Então, me entendam bem, ou seja, está muito reduzido o tempo nosso aqui, não vou poder afinar muito o discurso, mas entendam bem. Agora, quando uma pessoa me pergunta, padre, é pecado não ir à missa? Padre, esse dia, domingo, essa festa é de preceito? Ou seja, é claro que existe um elemento objetivo sobre o preceito e sobre o pecado em caso de preceito, não é negar isso de nenhum modo. Agora, a questão é que o que a pessoa está me perguntando de fato não é se isso vai afetar a sua vida no sentido de seguimento de Cristo. O que ela está me perguntando é até que ponto eu posso ir à borda do precipício sem cair, sem morrer, sem pecar. Essa não é a dinâmica da teologia moral. O pecado não é saber até que ponto eu posso ir mais longe de Cristo sem me afastar de modo definitivo de Cristo. Tem um pecado mortal. A pergunta moral é até que ponto eu posso ser melhor para estar mais próximo de Cristo e para ser mais eu, porque quanto mais Cristo eu seja, mais eu sou, mais humano eu sou, porque o mistério do homem se revela no mistério de Cristo encarnado. Não sei se consigo me explicar aqui, ou seja, mas é fundamental essa compreensão de que a moral não é algo extrínseco que eu tenho que obedecer, não são normas e leis que eu tenho que obedecer, mas a moral é como eu posso seguir a Cristo? Quando o jovem rico pergunta ao Senhor, Senhor, o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? O Senhor responde primeiro, olha, cumprir os mandamentos, amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás teu próximo. Isso tudo eu já faço, Senhor. O que mais que eu tenho que fazer? Agora vem a pergunta, agora vem a resposta moral do Senhor. Já fazes o objetivo, agora entrega a tua vida. Entregar a tua vida é a dimensão moral do ser humano. Se ele não entrega a vida, nunca vai seguir a Cristo, nunca vai ser Cristo, por mais que obedeçam normas externas, concretas, absolutas e frias, nunca vai seguir a Cristo. Porque o seguimento de Cristo não se dá numa compreensão de normas absolutas, mas se dá numa adesão pessoal e concreta e livre à pessoa de Cristo. Então, entender as dimensões antropológicas é fundamental. Depois, entender a questão de uma moral de primeira pessoa, que sou eu que atuo em direção a Cristo, é absolutamente fundamental na teologia moral. E depois entender o ato moral. O ato moral, que é o que está em crise atualmente, ou seja, o ato moral que é? O ato moral é cada ação livre, cada ação
humana, ou seja, existem os atos do homem, que são os atos que não são livres, e os atos humanos, que são os atos livres, que teve uma adesão da liberdade, uma adesão da vontade de dizer, quero isso. Cada ato livre é passível de uma valoração moral. Cada ato livre é bom ou mal. Não existem atos na prática real. Numa moral de terceira pessoa, de classificação externa e abstrata, existem atos indiferentes também. Num ato real, humano, concreto, encarnado, não existem atos indiferentes. Os atos, na realidade prática, são bons ou maus. Claro que podem ter maior bondade, menor bondade. Isso é fato. Às vezes tem atos mais irrelevantes, mas todos os atos livres são atos profundamente morais, ou seja, com valoração moral, sempre. Por quê? Porque houve uma adesão da liberdade, e se houve uma adesão da liberdade, houve uma adesão daquilo que eu quero fazer. Cada ato livre possui duas dimensões de uma mesma realidade, que é objeto, bom, três, né, inclusive, ou seja, objeto, fim e circunstâncias. Ou seja, o fim é aquilo que eu quero. Por que eu quero isso? Ou seja, por que eu vou fazer isso? O porquê da ação. O objeto é o como eu faço isso. Ou seja, como eu faço essa ação. Agora, para que uma ação seja boa, é necessário que o fim e o objeto sejam bons. Se só o fim é bom, a ação é má. Se só o objeto é bom, a ação é má. Ou seja, quando a gente divide muito, pode parecer meio confuso, mas tem que estar unido isso, ou seja, entender isso como um único movimento da vontade, da liberdade, por isso que o fim e o objeto têm que ser bons. Por exemplo, dividindo aqui, seria bom ganhar dinheiro? Seria bom ganhar dinheiro, não tem nenhum mal, uma pessoa que vai ganhar dinheiro. Agora, seria bom ganhar dinheiro roubando um banco? Não. Ou seja, não seria bom roubar o banco, ganhar dinheiro roubando um banco, nem de nenhum modo. Porque inclusive, esse fim está contaminado pelo objeto, pela eleição do modo como eu vou chegar a esse fim. A ação toda fica contaminada com o mal. Toda ação é má. Por quê? Porque o objeto que eu escolhi para chegar a esse fim é mau. Então, para que uma ação seja boa, o objeto moral, ou seja, aquilo, o como eu faço, não é o como eu faço fisicamente, mas o como eu faço já na minha intencionalidade, e o fim para o qual eu faço tem que ser bons. Então, eu dou esmola para um pobre, para quê? Para que o pobre tenha uma condição de vida um pouco mais digna. Já é uma ação boa, o objeto é bom, eu escolhi dar esmola, num caso de necessidade real, o fim é bom, porque, ou seja, que ele tenha mais dignidade é bom, a ação é boa. Agora, roubar dos ricos para dar para os pobres, Robin Hood, pois é má. Por quê? Porque eu estou um fim ótimo, que é dar maior dignidade, ajuda aos necessitados, mas roubando de outros, isso é uma ação má. Essa ação é má. Para que uma ação seja boa, tem que ser objeto e fim tem que ser bom. Agora, repito, entendidos desde dentro, entendidos desde a pessoa que atua, não é fazer uma série de regras e normas externas para enquadrar as pessoas. Como me explico? Ou seja, não existem casos de aborto. Não existem aborto. Aborto não é uma coisa abstrata. Existem casos concretos de aborto. Existe Maria, de 17 anos, que tem uma vida complicada, que abortou. Ou seja, não é pela vida complicada que não vai ser pecado o aborto. Claro que é pecado matar um ser humano inocente. Agora, essa dimensão objetiva real da lei, da norma, tem que ser aplicada dentro de um contexto real e subjetivo da pessoa que atua. Não é um subjetivismo, um relativismo da moral, mas é um incorporar o sujeito que atua na valoração moral. A ação não vai ser boa porque o objeto é mau. Agora, entender a ação não como aborto em geral, mas entender a ação como Maria que está matando o seu filho. É diferente a compreensão extrínseca e abstrata da compreensão real e objetiva do caso. E é muito mais difícil fazer teologia moral nesse sentido, de tentar entender o que está acontecendo dentro da ação, do que fazer uma compreensão extrínseca, dizer, não, que muitos fazem, né? Alguém chega e diz, o médico me disse isso, o médico está pecando, não sei o quê. Não tem esse elemento para fazer essa valoração moral nesse momento. É necessário entender o caso desde dentro para fazer uma valoração moral. E aqui o próprio ritmo de confissões e de pessoas que se confessam, muitas vezes a gente está impregnado ainda dessa compreensão extrínseca, né? Às vezes uma pessoa vem se orientar
com um sacerdote, tem outros sacerdotes aqui, uma pessoa vem se confessar com o sacerdote começa, o que o sacerdote tem que fazer? Tem que tentar fazer que essa pessoa entenda os princípios da sua vida naquelas ações que ela está cometendo, que ela quer fazer, que ela quer realizar, para que ela decida o que vai fazer. Existem ações heróicas, existem ações boas e não heróicas, ela que vai ter que decidir o que faz. Agora, às vezes você fica 1 hora, 2 horas orientando uma pessoa e no final da confissão a pessoa o que faz? Pergunta, tá, padre, o que eu tenho que fazer então? Essa dimensão extrínseca que é que nós digamos o que ela tem que fazer, e muitas vezes nós, padres, às vezes nem damos os princípios, dizendo, não, o que você tem que fazer é fazer isso, 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 não se separar do teu marido, não. É que o que nós temos que fazer é dar elementos para que ela decida diante de Deus e ela incorpore as suas decisões livres na sua vida moral, com um objeto bom, um fim bom, uma decisão de se aproximar de Deus, mas ela, não por obediência externa, mas porque ela quer ser boa, porque esses atos bons convertem a pessoa em boa, convertem a pessoa em Cristo, enquanto que os atos maus nos convertem em maus. Se eu roubo um banco, eu não só roubei um banco, eu me fiz ladrão, eu me torno ladrão. Se eu faço atos de generosidade, não só fiz atos de generosidade, eu me faço generoso, e me faço generoso em Cristo. E um último ponto aqui, por causa do tempo, é a questão da iniciativa de Deus. Ou seja, é Deus que começa a ação boa. Lembra que eu falei lá no começo, a ética, uma ética filosófica, tem seu valor, não é? Claro que tem seu valor, mas não é teologia moral. A teologia moral parte da fé, da esperança e da caridade, parte das virtudes teologais e faz com que os meus atos bons não sejam simplesmente atos bons, mas sejam atos bons da virtude correspondente que eu exerci esse ato, permeados da caridade, permeados do amor de Deus. Então, aqui, por exemplo, para que se entenda de modo breve, ou seja, a masturbação é pecado? Sim, é pecado. Como se luta contra a masturbação? A manualística vai dizer, se luta contra a masturbação com atos de fortaleza para vencer os apetites concupiscíveis. Então, eu faço um ato de temperança profundo em que eu evito esse pecado. Pois isso não é a moral católica. A moral católica vai dizer o quê? Que a virtude da castidade, ou seja, está dentro da virtude da temperança, como uma participação na caridade de Deus que permeia essa ação e que me faz não só fazer um ato de violência, de negação de mim mesmo, mas que me faz ser mais eu, e ser mais eu numa dimensão profunda em que conjugo a pureza dentro da minha unidade de vida, dentro daquilo que sou, dentro do bem que me corresponde fazer, não me corresponde por um legalismo, mas me corresponde por aquilo que eu sou e porque me torno melhor e mais Cristo, conjugando cada coisa na sua dimensão, não só como uma proibição, mas como um ato profundo de amor real e concreto por Jesus Cristo. Enfim, ou seja, não sei se me explico ou não, mas eu sei que eu fiz uma bomba atômica de elementos morais. Quem já estudou um pouco a teologia moral fica mais por dentro disso. Quem nunca estudou, talvez seja um pouco bomba demais. Mas, enfim, ou seja, a minha ideia nesse recolho tem mais elementos que eu tinha preparado aqui, mas que não vai dar tempo de aprofundar. Agora, a questão mais é essa, ou seja, que consigamos entender o desenvolvimento histórico da teologia moral, não como que a teologia moral muda, não, ou seja, mas que a nossa compreensão da teologia moral muda e que é necessário entender uma teologia moral muito mais como imitação real e profunda de nosso Senhor Jesus Cristo, permeado pela mesma graça de Deus e como atos voluntários e livres, e que isso não sempre se deu ao longo da história, houve momentos em que isso esteve mais próximo, houve momentos em que isso esteve mais longe disso, e agora, como sociedade como um todo, estamos um pouco longe disso, ou seja, uma bondade extrínseca, um humanismo extrínseco que não corresponde a essa profundidade do amor de Deus, um amor que é só sentimental, um amor que não se aperta por nenhum lado. Então, entender esse amor profundo
fundo como realidade, de dizer não quando tem que dizer não, de dizer sim quando tem que dizer sim, de ter empatia quando tem que ter empatia, de ser mais duro quando tem que ser mais duro. Isso é amor profundo. Então, nessa dimensão histórica, entender essa dimensão e esses elementos pontuais aqui de uma moral de primeira pessoa, de uma moral que eu decido e porque quero, ou seja, uma razão sobrenatural de seguir, de querer amar a Deus, é porque eu quero, não é porque me obrigam, não é porque me veem, não é porque me julgam, não é porque eu caio num tal mandamento, não. Ou seja, são ajudas extrínsecas, ou seja, se alguém vai de, não sei, de Quixadá a Fortaleza, pois vai de Quixadá a Fortaleza para chegar à Fortaleza ou para seguir placas de trânsito? Pois se alguém me dissesse, eu vou para Fortaleza para seguir placas de trânsito porque eu adoro seguir placas de trânsito, eu diria, olha, busca um psiquiatra porque ele não está muito bem. Ou seja, pois um vai para Fortaleza porque vai para Fortaleza e quer chegar em Fortaleza. As placas de trânsito me ajudam a orientar, olha, curva à direita, se eu virar à esquerda eu caio da estrada. Olha, reduz a velocidade, porque é perigoso. As placas de trânsito me ajudam a chegar ao meu fim, que é Fortaleza. As normas, o conteúdo objetivo são reais e profundos, ou seja, a curva à direita é objetiva, ou seja, existe uma curva à direita. As normas, os mandamentos, as normas objetivas, o magistério da igreja, são essas normas objetivas que me ajudam a quê? A cumprir a norma e a norma e a norma? Não, me ajudam a chegar a Cristo. E só se eu compreendo a moral como essa tensão de chegar, de fato, a Cristo, é que eu vou entender uma moral verdadeira e que eu vou entender que a minha vida não é um cumprimento de normas absolutas, e que eu não sou uma pessoa fria e matemática que vou seguindo racionalmente a lei, mas que eu conheço as normas objetivas e vivo essas normas objetivas porque elas me aproximam a Cristo e me fazem mais semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, permeados profundamente por essa graça de Deus, que é o que dá sentido a todas as ações boas de um cristão. Não são só uma bondade humana, uma bondade, um bonzinho, não, ou seja, mas são bondades profundamente enraizadas no amor de Deus. Ok? Pois, desculpa o bombardeio, mas abro agora, então, acho que para as perguntas, para não ficar tão pesado e, enfim, ou seja, abro para as perguntas e que alguma dúvida mais profunda que tenha ficado a gente possa tentar solucionar nesse pouco tempo. Padre, muito obrigado. Já as perguntas estão no seu WhatsApp numeradas, são 6 perguntas. Ok, perdão. Esqueci que era pode dar uma olhadinha ali. A chamada está sendo feita, enquanto isso eu faço a vez paroquial, enquanto o senhor lê as perguntas. O Francisco Alisson está fazendo a chamada. Enquanto o senhor lê com calma aí, o Alisson, só faça a sua indicação ali para nós ganharmos tempo. O Alisson, não sei se você está por aí. Ok, a primeira, posso começar as perguntas? Pode. O Alisson vai colocar ali só o nome daqueles que ele não conseguiu identificar no chat. Ok. Pois, primeira pergunta. Após MacIntyre, houve uma retomada da questão das virtudes na ética, apesar de haver as polêmicas normais na área da filosofia. Essa discussão MacIntyriana teve repercussão na discussão da teologia moral. Sim e não, ou seja, claro que teve. Ou seja, a retomada das virtudes é um dos pontos fundamentais da renovação da teologia moral no século XX. A compreensão mais profunda das virtudes é fundamental. Aqui, ou seja, há discussões nessa área também na teologia, tá certo? Agora, só uma compreensão que eu tenho e que a escola que eu sigo tem da questão das virtudes é que as virtudes são um todo. Ou seja, não existe uma pessoa com uma virtude de generosidade e sem a virtude da não sei o quê. Ou seja, as virtudes, a pessoa é mais virtuosa ou menos virtuosa. As virtudes vêm como uma segunda natureza que me ajudam a atuar bem de acordo com permeados do amor de Deus, mas que eu posso ser mais virtuoso ou menos virtuoso. O problema aqui que eu vejo em MacIntyre e em algumas leituras que eu considero reducionistas de Santo Tomás, como eu disse, é íntegro, tem uma unidade de pensamento. Se eu pego só a segunda parte da Suma Teológica, eu consigo dividir as virtudes como um elenco de virtudes e vou trabalhando essas virtudes de modo isolado. Então, agora vamos ver a virtude da estudiosidade, ou seja, estudar, ou seja, e aprender, que é contraposta ao vício da curiosidade, que é saber demais sobre coisas que não interessam.
Então, tem elementos verdadeiros nisso. Agora, se eu não compreendo isso pegado à primeira parte da segunda parte da Suma Teológica, em que Santo Tomás coloca a vida virtuosa como uma profundidade, eu vou ter um elenco de virtudes e acabamos mais estoicos de tentar buscar a virtude como um fim último do que cristãos, em que a virtude é uma segunda natureza que me ajuda a me aproximar de Cristo. Então, não estamos aqui para adquirir virtudes concretas pontuais, ou seja, agora ao mesmo tempo nos fazemos cada vez mais virtuosos no sentido de nos aproximarmos de Cristo. Então, MacIntyre tem a grande vantagem de ter recuperado as virtudes aristotélicas, principalmente. O MacIntyre, depois que conhece Santo Tomás, também aprofunda nisso. Agora, acho que tem a desvantagem de fazer um elenco de virtudes que não considera a vida virtuosa como um todo. A vida virtuosa é muito mais profunda do que um elenco de virtudes a serem seguidos. Segunda pergunta. Em Trento, houve uma moral como que legalista, que via os casos de acordo com os mandamentos. Hoje já se concede a moral vista, já se concebe a moral vista de outra forma, meio que deixando essa visão normativa de lado. A minha pergunta é: não há possibilidade de um meio termo entre as duas visões da moral para que não se desconsidere também os bons pontos na moral dos mandamentos, para que o homem saiba que tudo tem um limite, tal como na lei civil? Então, foi o que nós falamos ali, ou seja, no século XX foi do pêndulo de Trento, de um normativismo, legalismo de Trento, vai para o pêndulo de um situacionismo subjetivista, em que tudo é a subjetividade. Não, também está errado. Ou seja, e Veritatis Splendor, se você ler a Veritatis Splendor, vai ver que a Veritatis Splendor condena essas posturas mais exageradas de um subjetivismo e de um finalismo, ou seja, só o sujeito que define, e condena toda a ética de situação, que as situações determinariam. Por isso que eu tentei terminar com a questão do objeto, fim e circunstâncias, porque o objeto moral me dá a parte objetiva da ação. Então, os mandamentos, as normas objetivas, isso tudo são importantíssimos na vida moral, ok? Então, como eu falei, ou seja, se alguém não vai à missa no domingo e teria condições de ir, não tem nenhum impedimento para ir à missa, e não vai numa missa de domingo, objetivamente é um pecado? Claro que é um pecado, óbvio. E aqui tem uma norma que me deixa claro que isso é pecado, essa dimensão objetiva existe. Agora, essa dimensão objetiva tem que ser colocada junto com o sujeito que atua. Então, essa relação entre um grau de subjetividade, que não é um subjetivismo da lei, mas um grau de subjetividade da pessoa que atua, e a objetividade da lei deve ser pensada e deve ser cuidada sempre, esse equilíbrio entre as duas dimensões. Então, existe sim, não se excluiu de nenhum modo a objetividade da lei, agora não se caiu numa moral atual, bem pensada, bem profunda, não se cai também num reducionismo de seguir as normas. Eu acho que esse exemplo das placas de trânsito que eu coloquei no final também acho que podem ajudar a esclarecer. As placas de trânsito são reais, me ajudam a chegar à Fortaleza, de Quixadá à Fortaleza, mas as placas de trânsito não podem jamais ser o motivo da minha viagem. Não posso viajar para seguir placas de trânsito. Então, essa dimensão objetiva e subjetiva, mas sempre colocada no sujeito que atua, não de modo extrínseco, por uma valoração externa, mas no sujeito que atua, é fundamental na teologia moral. Pergunta 3. Quais seriam as expressões do situacionismo moral nos dias atuais? Ou seja, praticamente todas. Não, vamos ver. Ou seja, situacionismo moral é dizer, olha, eu sei que a contracepção, que o uso da pílula anticoncepcional é pecado. Mas, ou seja, olha, tem que ver que na minha situação, ou tem que ver que lá na favela, não sei qual, é muito difícil explicar para uma pessoa o método natural, porque ela não seria capaz de entender. Então, no caso dessa pessoa, por causa da situação de vida, por mais que objetivamente seja um pecado, nessa situação específica não seria pecado, ok? Então, seriam essas questões em que as circunstâncias do caso seriam o determinante moral da ação, e não é assim, ou seja, as circunstâncias podem agravar ou diminuir a culpabilidade de uma ação, mas não podem mudar a valoração moral de uma ação. A valoração moral de uma ação se dá pelo objeto e pelo fim. As circunstâncias aumentam ou
ou diminuem a culpabilidade dessa ação e a imputabilidade dessa ação, mas não mudam o objeto moral. Aqui, em questões, por exemplo, inclusive de algumas vezes, algumas interpretações equivocadas de Amoris Laetitia, que falam da questão, utilizam a questão da ignorância, ou seja, não, uma pessoa que tem uma ignorância sobre a questão da norma objetiva e acha, de fato, que comungar não é pecado, em consciência não está pecando, isso é fato. Se uma pessoa, numa consciência, ou seja, aqui tem que ver até que ponto é uma ignorância invencível ou não, mas se for uma ignorância invencível, de fato, é fato que não tem uma imputabilidade do mal, do pecado. Agora, também é fato que esse mal lhe faz mal. Se um louco entra aqui e dispara em alguém, esse louco é culpado por ter disparado e matado alguém? Não, não é culpado. Mas ele faz um mal? Faz. Por isso que nós temos o dever de tirar as pessoas da ignorância. Se uma pessoa está num pecado real, ignorância, se temos como acompanhar, ajudar e seguir essa pessoa, temos o dever de tirá-la da ignorância, porque é inclusive ou seja, formar os ignorantes, tirar da ignorância os ignorantes é uma obra de misericórdia, inclusive. Por quê? Porque ajudamos que essa pessoa seja melhor. Não fazemos as coisas por um cumprimento externo da norma, mas tiramos essa pessoa da ignorância. Por quê? Porque queremos o bem dela. A quarta pergunta: que contribuições particulares os cristãos, mas sobretudo os teólogos moralistas, podem trazer para esse mundo em busca de ética? Ou seja, se pegar ali os anos 60, o pós-concílio, 60, 70, 80, houve uma tentativa de uma discussão, ou inclusive alguns teólogos que sugeriram um parlamento cristão, um parlamento em que das religiões, Hanskin, por exemplo, um parlamento das religiões que seria uma espécie de uns mínimos éticos e morais que todo mundo deveria seguir para que pudesse, não, ou seja, a minha compreensão, claro que, ou seja, todo bem é bem visto e todo bem faz bem. Se uma pessoa que não conhece a Cristo faz o bem, ótimo, bendito seja Deus. Agora, eu acho que a contribuição teológico-moral, a contribuição do cristão, a contribuição de uma pessoa que tem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo se chama evangelização, se chama levar as pessoas a Jesus Cristo. Ou seja, não com uma mentalidade extrínseca de dizer, não, vamos arrastar todo mundo a Jesus Cristo, todo mundo tem que crer, porque o Estado bom é o Estado cristão. Não, isso é um equívoco total. Ou seja, é uma compreensão de que se eu me encontrei com Cristo, e se eu sou feliz no seguimento a Cristo, e se eu estou completo nessa realização, me realizo em nosso Senhor Jesus Cristo, e amo profundamente, e vivo desse amor de Deus, ou seja, eu quero que outros vivam desse amor, e a bondade que essas pessoas possam fazer, por mais que humanamente sejam, qualquer ato de bondade será considerado por nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente que se trata tanto aqui da questão da salvação ou não, também, mas não tanto. Cada ato bom que uma pessoa boa faça, todos conhecemos pessoas boas que não creem em Deus, os atos bons delas serão julgados bem, logicamente. Agora a questão é que, na profundidade da realização do amor de Deus e na realidade do bem social com profundidade, é converter as pessoas no nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o amor de Deus o que converte o mundo, é o amor de Deus que faz o mundo melhor. Agora, se só podemos, com mínimos éticos e ajudando as pessoas para que façam o bem, ainda sem encontrar Jesus Cristo, são passos que elas vão dando até que possam conhecer a nosso Senhor e possam querer e amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta 5. Que contribuições a teologia moral de Santo Afonso tem dado a teologia moral na atualidade? Eu saltei um ponto ali porque era um pouco complicado, mas enfim. Aqui, depois de Trento, teve uma discussão, ou seja, a discussão de Auxílios, mais no âmbito teológico-moral, que era a relação entre a liberdade e a graça, em que foi uma discussão profunda e complicada, e que o Papa disse, olha, fiquem quietos e chega de discutir isso. Ou seja, até que ponto o homem atua de acordo com o que obriga a graça, até que ponto o homem é livre e atua porque quer. Essa relação entre a graça e a liberdade sempre foi uma questão problemática. Na teologia moral, isso derivou
numa discussão que se chamam sistemas morais. Então, tinha o tussiorismo, que era o seguimento da norma, da lei, da norma, que é um rigorismo. O outro extremo, que era um laxismo total, em que, ou seja, que é o probabilismo, que é seguir qualquer opção que seja provável, que seja verdadeira, seguir. Aí num outro extremo, que também era equivocado. E depois veio tentativas de equilíbrio, que era o equiprobabilismo e o probabiliorismo, que era seguir a mais provável. Todos esses sistemas estão equivocados, por quê? Porque não tem o sujeito moral na ação, ou seja, o sujeito, a pessoa não está presente na ação, então são tentativas de fazer esquemas externos, extrínsecos, matemáticos, para dizer até que ponto uma pessoa atua bem ou não. Então, todos esses 4 sistemas estão equivocados. Que nasce São Afonso Maria de Ligório, nasce aqui dentro do equiprobabilismo, mas ele recupera uma dimensão pastoral na solução dos problemas. Essa solução pastoral, ainda que não tenha uma reflexão antropológica profunda, de colocar o sujeito profundamente na ação, mas quando ele coloca a dimensão pastoral e quer que esse sistema equiprobabilista resolva a dimensão pastoral, ele acaba devolvendo, ainda que indiretamente, o sujeito ao sistema. Então, a contribuição profunda de Santo Afonso Maria de Ligório não é de ter feito um giro completo e profundo e totalmente realizado de uma profundidade da teologia moral, que isso só vai se dar no século XX, com posterior desenvolvimento ainda, mas não é esse giro que ele consegue, continua num sistema moral, continua num esquema bastante legalista ainda, mas o que ele consegue é um giro nessa decadência da teologia moral, ele consegue um giro de recuperar o sujeito. E a grande contribuição de Santo Afonso Maria de Ligório, até os dias de hoje, é essa recuperação do sujeito no sistema moral. É devolver o sujeito para a moralidade. E outra contribuição profunda de Santo Afonso Maria de Ligório é a tentativa dele de união entre a vida mística, entre a vida espiritual e a teologia moral. Não pode fazer só... Claro, como a teologia moral foi para vertentes muito racionalistas, ou seja, secas, extrínsecas, veio um hiperdesenvolvimento de uma teologia espiritual desconectada da teologia moral, que é um erro. Ou seja, a teologia espiritual está profundamente unida com a vida moral. Eu não posso. O homem que reza é o mesmo homem que atua bem, ou seja, a dimensão moral é atuar bem, é viver o amor de Cristo. Não posso fazer essa excisão. Então, Santo Afonso Maria de Ligório, até os dias de hoje, tem essa contribuição profunda de unidade da vida espiritual e da vida moral. Ele tem tratados de vida espiritual e tratados de vida moral e tenta unificar essas duas dimensões. 6. Última pergunta. Que livro dos autores de introdução a uma boa teologia moral o senhor indicaria? Amigo meu. Pois, aqui, ou seja, eu considero aqui que tem 2 escolas atualmente bastante maduras, ou com um caminho bastante bonito dentro da renovação da teologia moral. Uma escola é a escola que é o que se chama atualmente moral das virtudes, que é uma compreensão dessas virtudes como integração da vida moral, dentro isso que a gente falava das virtudes como de um modo integrado da vida virtuosa. Não... Aqui tem um manual de Giuseppe Abba, traduzido ao português, que é bastante interessante, não tenho o título dele aqui agora, mas é um manual interessante de Giuseppe Abba. Ele vai falar das 5 figuras da moral, vai falar da finalidade, vai entrar um pouco na questão das virtudes, que eu acho interessante. Em espanhol tem vários, tem Rodrigues Lunho, tem Arturo Belloc, tem dessa escola de uma moral das virtudes. E tem uma outra escola, que é a que é a de Lívio Melina, alguns antigos professores do Instituto João Paulo II. Bom, alguns atuais ainda, mas alguns antigos professores do Instituto João Paulo II de Roma, que é Lívio Melina, que é Peressoba, que é José Noriega, que tem uma visão também profunda de uma renovação da teologia moral, mais personalista também. De correntes amplas, eu acho que essas 2 vias. O problema é que o português é a língua secreta mais falada do mundo, ou seja, tem muito pouca coisa traduzida ao português.
Então, em italiano e em espanhol, essas duas escolas têm muita produção literária. No mundo mais de língua portuguesa, não tem muitas coisas traduzidas nessa área, ainda que tenha alguns seguidores dessas duas escolas. Deixa eu ver aqui, alguém fez uma pergunta ainda, não sei se... Bom, seria História Crítica da Filosofia Moral, de José Pavá. Não sei como é que se traduz em português, pode ser que seja assim, ok? Alguém perguntou um título. Foi publicado pelo Instituto Raimundo Lúlio. Mesmo, essa do Raimundo Lúlio. A Quadrante publicou, agora está publicando uma trilogia também sobre Escolhidos em Cristo, alguma coisa assim. Escolhidos em Cristo para ser santos, essa é a linha mais dessa moral das virtudes que eu falava antes, né? Uma trilogia, Escolhidos para ser Santos, Escolhidos em Cristo para ser santos, Lúnio, né? Lúnio, Colón e... o Colón... Você está colocando aqui, Henrique Colón e Ángel Rodrigues Lúnio. Isso, Lúnio e Colón. E a outra, o manual mais clássico da outra escola que eu falei é Caminhar à Luz do Amor. Caminhar como, padre? Bom, está só em espanhol, não está traduzido em português, se chamaria Caminhar à la Luz del Amor. Caminhar à Luz do Amor. Muito bem, Padre Hélio, sua extraordinária palestra muito nos enriqueceu, foi a 11ª conferência do nosso congresso, e é bom saber que nós estamos bem representados enquanto brasileiros aí na Universidade de Navarra. Aqui estamos. Uma instituição pela qual eu tenho muito carinho, porque fiz parte do meu doutorado de sanduíche aí, né? Fiz meu doutorado de sanduíche aí. Teremos ainda a participação de Dom Pablo Blanco Sarto, proximamente, falando de Bento XVI. E espero encontrá-lo em breve, né? E é uma alegria, mais uma vez, ter um catarinense, né? Quase um conterrâneo, falando com tanta propriedade de uma área tão difícil e tão exigente, né? Como é a da teologia moral. Padre, suas palavras aqui de despedida do nosso público. Hoje nós chegamos a quase 120 ouvintes de espectadores de diversas partes do país, como eu já falei. O senhor pode deixar suas redes, seus contatos, aquilo que o senhor quer que o pessoal saiba para acompanhar o seu trabalho, que eu sei que é um trabalho tão bonito e também, muitas vezes, muito direto, né? Eu lembro quando o senhor estava em Santa Catarina, o senhor enfrentava as pautas. Talvez o senhor não sabe, obviamente não sabe da primeira vez que eu lhe vi, padre. Nós estávamos numa instituição, numa palestra, não sei se era sobre o Vaticano II, e levantaram a questão do aborto. Eu lembro que o senhor se levantou para defender, né, a doutrina da igreja, em questões de moral, e um outro professor se levantou e defendeu de que nós deveríamos primeiro nos ocupar de questões econômicas, que depois essas questões éticas como aborto se resolveriam. Eu lembro que o senhor colocou um contraponto, que tinha gente do seu lado. Então, fiquei muito marcado pela primeira vez que lhe vi, porque essa perspectiva realmente da defesa da vida muito declarada, muito aberta, né? Enquanto outros acham que se resolver a economia, resolve tudo, né? Então, bom, aí, né, já, quando perdemos a pessoa do sistema, as coisas extrínsecas acabam tomando o seu lugar. Agora, isso, ou seja, me despeço de todos também, agora pedindo isso, ou seja, isso que foi falado aqui, ou seja, que a teologia moral não seja só uma série de conhecimentos extrínsecos para sabermos o que é pecado e o que não é pecado, mas que seja uma incidência profunda na vida de cada um, de cada pessoa, na sua atuação moral concreta, ou seja, e isso implica nessa resposta direta quando é necessário responder, implica no discernimento de cada situação, mas que não sejamos omissos nesse tempo em que são necessários profetas, né? Ou seja,
profetas para falar as coisas claramente, para que possamos formar as pessoas profundamente em questões de igreja e em questões morais, de modo bastante profundo, no meu caso. Padre, muito obrigado mais uma vez. Espero que fique tudo bem aí com o senhor, com os seus, nesse período tão difícil. Contamos com as suas orações também pela nossa instituição, pela saúde de todo mundo. Grande abraço. Agora eu já vou terminar a gravação e vou me despedindo do pessoal aqui. Tudo bem, obrigado a todos e Deus abençoe. E se alguém quiser me escrever, se alguém quiser mandar algum e-mail, pode mandar tanto para hluciano@unav.es, como para helioluciano@yahoo.com.br. Okay? Se alguém tiver alguma questão, pode consultar por ali, pode perguntar por ali. Eu escrevo no chat, sim. Alguém pediu para... já. Estão pedindo a bênção, padre. Vamos... Claro. Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus de bondade, dignai-vos abençoar a todos os que participaram desta palestra, todos os presentes, que a luz do teu Espírito, que celebramos ontem, o Espírito Santo, pois possa iluminar cada um de nós, para que saibamos e possamos discernir qual é a tua vontade para cada uma das ações da nossa vida. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Grande abraço, padre. Se o senhor quiser se desconectar, agora fique à vontade, que eu vou aos avisos paroquiais rapidinhos aqui. Tá bom. Tchau. Abraço.